Eu sou Bruno Saraiva e você está no canal Ouça, Reflita, Escreva. E no vídeo de hoje nós vamos aprender mais sobre esse livro, A Abolição do Homem, escrito por C.S. Lewis, parte 2. Fique com a gente! É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Então nós vamos para o nosso vídeo 2 desse livro sensacional, A Abolição do Homem, escrito por C.S. Lewis. Então, se você não viu o vídeo 1, vai lá, assista o vídeo 1 primeiro, para você entender um pouco mais sobre esse livro. Antes da gente iniciar, eu quero te convidar a visitar o meu Instagram, Bruno7Saraiva. Quero te convidar a visitar o meu blog www.ouçareflitaescreva.com. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, não deixe de interagir comigo. Fechado? Lembrando que o intuito desse vídeo é te proporcionar uma ideia do que fala o livro e te incentivar a ler esse livro. Esse livro é sensacional. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 2, que é O Caminho, fechado? Então, eu já quero começar esse capítulo abrindo aspas na página 40 do livro, fechado? Então, vamos lá? Abre aspas para C.S. Lewis. O inovador ataca os valores tradicionais, o tão, em nome daquilo que ele inicialmente supõe serem, num sentido próprio, os valores racionais ou biológicos. Mas, conforme vimos, todos os valores que ele usa para atacar o tão é que afirma serem capazes de substituí-los. São eles os próprios derivados do tão. Se ele tivesse realmente partido do zero, desde fora da tradição dos valores humanos, nada seria capaz de fazê-lo avançar um só centímetro na direção da ideia do sacrifício, que um homem deve morar pela sua comunidade ou trabalhar pela sua posteridade. Se o tão sai de cena, saem com eles todas as concepções de valores. Nenhuma delas pode reivindicar qualquer autoridade diferente da do tão. É somente a partir dos escombros do tão que se torna possível atacá-los. Surge então a questão: qual o pretexto apresentado para aceitar alguns dos seus fragmentos e rejeitar os demais? Pois, se os fragmentos rejeitados não têm autoridade, tampouco têm os aceitos. E se os aceitos são válidos, também são rejeitados. Fecha aspas. Sensacional. Vale lembrar que toda vez que C.S. Lewis fala tão, ele está falando de Deus. Fechado? Então aqui, ele é outro fator muito interessante, é que ele expõe a hipocrisia do homem que quer atacar a Deus. Então ele deixa bem claro como que o homem aceita algumas coisas de Deus e ignora outras. Não faz sentido, mas é justamente nisso que ele quer atacar. Então, como que os homens dizem que algumas coisas têm valor de Deus e outras não têm? Então, se algumas coisas têm valor, significa que Deus tem valor. Se outras coisas não têm valor, não significa que nada tem valor. E isso nós percebemos que o próprio homem cai em contradição ao atacar a Deus. Porque para atacar a Deus, eles precisam começar em Deus. Não tem um outro start se não for Deus. E aí você começa a raciocinar e perceber o quê? A hipocrisia do homem. Se Deus não existe, não tem por que o atacar. Você percebe isso? E o livro ele vem trazer esse contexto de uma forma muito bem explicada. É C.S. Lewis que está escrevendo, amém? Então, isso mostra de uma forma muito, muito sensacional. Um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês, 2 textos que falam um pouco sobre isso, é o seguinte: 2 Timóteo 2, do 15 ao 16, fala o seguinte: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Tito 3, do 9 ao 11, fala o seguinte: mas não entres em questão loucas, genealogias ou contendas nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vã. Ao homem herege, depois de uma outra
admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Amém? Então, no final de tudo, percebemos que o mundo quer inserir uma nova cultura que em si é contraditória. Então, o mundo quer negar a Deus, quer negar os cristãos, quer negar a cultura cristã, a cultura judaica, porém, acaba caindo em contradição. E como nós lemos aqui nesse texto, a melhor coisa que nós devemos fazer quando nós encontramos pessoas que querem apenas debater por simples razão de debater, é ignorá-las. É assim como Paulo instruiu Timóteo e como Paulo instruiu Tito. Amém? Então, esses dois textos, tanto de Timóteo como de Tito, nos mostram um posicionamento sábio que nós devemos ter. Eu quero, antes de nós encerrarmos esse vídeo, eu quero compartilhar uma outra parte, página 46, abre aspas para C.S. Lewis, que fala o seguinte: é isso o que Confúcio quis dizer quando afirmou que é inútil aconselhar-se com aqueles que seguem um caminho diferente. É por isso que Aristóteles afirmava que só aqueles que tivessem recebido boa criação poderiam obter algum êxito no estudo da ética. Para o homem corrompido, o homem fora do tão, o próprio ponto de partida dessa ciência é inviável. Como que você tem buscado conselhos? Amém? Com quem que você tem buscado os conselhos? Te faço essa pergunta. O livro fala um pouco sobre isso, nós lemos aqui. Como que eu e você, sendo cristãos, buscamos conselhos com quem está do outro lado do caminho? Te faço essa pergunta e quero que você reflita sobre isso. E o livro vem desenrolar essa linha de raciocínio. Fechado? Eu não vou entrar em detalhes porque eu quero que você leia o livro. Será que é ingenuidade ou realmente queremos conselhos que nos agrada ao invés de sermos confrontados com a palavra de Deus? E para encerrarmos, eu quero compartilhar um texto e te convidar a refletir sobre isso. 2 Coríntios 6, a partir do verso 14, fala o seguinte: não vos prendeis ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E o que comunhão tem luz com as trevas? 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus, templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e entre eles andareis, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. 17. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não os toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E 18. Eu serei para vós pai, e vós sereis a mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o livro ele vem trazer uma reflexão com relação a isso. Como que eu e você estamos nos comportando com relação a buscar conselhos, com relação a ouvir outras pessoas que não compactuam com a nossa própria fé. Fechado? Se você já leu esse livro, quero que você comente um pouco sobre esse trecho ou comente outro trecho que você achou interessante. Não deixe de compartilhar esse vídeo e principalmente compre esse livro. Na descrição desse vídeo vai estar onde você pode comprar. Eu quero te impulsionar a comprar esse livro e ler e depois você compartilhar comigo o que você achou. Fechado? Ouça, reflita, escreva sobre isso.